da administração. A redatora para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 56ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 9 dias do mês de outubro do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros, vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador-chefe, Dr. Ricardo Schneider. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria para a hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Foram julgados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, TC 11.536/2006. Contrato com a Secretaria da Educação e do Esporte. Aprovada a resolução 123. TC 11.634/2012. Trata-se de relatório de inspeção em loco na Prefeitura de Joaquim Gomes. Aprovada decisão simples de diligência 15 dias. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a sessão de quinta-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Auditor substituto conselheiro Sérgio Maciel. Aprovado. Senhoras e senhores conselheiros, quero pedir desculpas a vossas excelências de ter chegado um pouco atrasado, que estava no sepultamento de um primo legítimo meu, inclusive o nome que ele tinha era o nome do meu avô, Eustáquio Toledo Neto. Por isso eu cheguei um pouco atrasado e peço venha a vossa excelência essas desculpas. Pela ordem para relatar, o conselheiro Otávio Lessa. Relatar, eu queria só
solicitar, Vossa Excelência já determinou até, não sei, alguém, com relação à como é que se diz? A renovação do convênio com a Receita Federal. Vossa Excelência, não lembro, foi alguém que Vossa Excelência já tá, porque eu tô solicitando algumas coisas do Funcontras e eles estão com dificuldades com os endereços. Pegar os endereços dos gestores antigos. E aí a burocracia com relação à Receita, não, tinha o convênio, mas expirou, aí tem que fazer de novo. Peço à diretoria de gabinete que tome a providência de imediato. Se puder já ir iniciando, já pode começar. Atender da Vossa Excelência. Entendeu? Obrigado, presidente. Isso aí não tem. E eu estou trazendo apenas o processo de uma decisão simples, mas como já estava pautado, concedendo de novo o prazo, como já ficou determinado em plenário, aqui com até a sugestão também aceita pelo próprio Ministério Público, de que as decisões com relação a prazo fossem dadas monocraticamente, sem ter necessidade de trazer para o pleno. Mas eu já estava pautado e aí eu estou trazendo, eu estou concedendo o prazo no processo TC 15.264, uma prorrogação de prazo ao gestor do município de Capela, o senhor da Câmara Municipal de Capela, o senhor Luiz Gustavo dos Santos. Ele está solicitando mais 15 dias para que possa encaminhar alguns documentos ainda que não tinha sido apresentado na época da prestação de conta como um todo, ficou faltando e ele está pedindo para que seja prorrogado esse prazo. Então, é concessão de prazo de mais 15 dias para o gestor da Prefeitura Municipal de Capela, o senhor Luiz Gustavo dos Santos, no processo 15.264 de 2012. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro, com a palavra do Ministério Público. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Excelência. Com a palavra o doutor auditor, substituto do conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, sobre esse processo, essa prorrogação do prazo aí, como justificou Vossa Excelência, o conselheiro Otávio Lessa, ele só trouxe ao pleno porque já estava pautado, ele teria competência para conceder essa prorrogação sem trazer a apreciação aqui do pleno. Eu gostaria de ressaltar que, além de não constar entre as competências do pleno a apreciação para a prorrogação de prazo nesse processo, eu queria dizer que o nosso gabinete lá adotou, inclusive, solicitou a Vossa Presidência, através de um pedido para a publicação de um ato delegando competência à nossa assessoria para, inclusive, conceder essa prorrogação de prazo nos casos em que eu não estiver presente, que ela entender que possa ser deferido essa prorrogação de prazo. Não só a prorrogação de prazo, mas também assinar alguns despachos de tramitação processual aqui no âmbito do tribunal, entre outras medidas administrativas comuns para dar seguimento ao processo. Então, eu penso que não existe impedimento para tal, e só gostaria de comunicar esse ato adotado, né, pelo nosso gabinete para fins de agilização processual mesmo. Era isso, Excelência. Obrigado. Presidente, Pois não, totalmente desse assunto. Eu concordo, se eu estiver equivocado, aí alguém pode me corrigir. Acho que quase todos os gabinetes, com relação à tramitação interna, o próprio conselheiro, fez uma portaria e designou normalmente o chefe de gabinete para fazer essa tramitação, né? Ficou apenas restrito, presidente, o que eu mais me lembro foi o seguinte: as comunicações entre conselheiros, que teria que ser o próprio conselheiro. Sim, seria restrito isso. E com a comunicação externa, veja só, aí onde tem a minha discordância, que eu não tenho meu pensamento formado com relação à concessão de prazo
na minha visão, teria que ser um ato seu, do conselheiro. Entendeu? É só esse caso com relação à concessão de prazo. O restante da tramitação, eu concordo, mas esse eu acho que eu acho que caberia efetivamente a você. Por que isso? Na forma lógica. É para que não houvesse em determinados momentos, por exemplo, uma concessão de prazo, às vezes até exagerada, ou então o conselheiro já concedeu, o cara está só empurrando. Você teria a condição mais de avaliar a gestão como um todo, e eu acho que esse ato eu acho que deveria ser do próprio conselheiro, exclusivamente esse ato, é a minha opinião. Eu venho ao Pois não, conselheiro. Excelência, o Sérgio, ele fala com uma causa que realmente não é só a falta de competência do pleno. Os nossos próprios regimentos não traz nossa legislação não traz em seu corpo qualquer forma de prorrogação de prazo. Isso é fato, não existe. Com relação realmente a cada gabinete, inclusive o gabinete dos auditores também, eles têm o poder de fazer por ato interno. No meu caso também tem uma portaria onde 3 pessoas fazem os atos de mero expediente. Isso aí tem realmente compromissado. Inclusive verifico que até na questão de chefe de gabinetes, eu verifico que tem alguns chefes de gabinetes que não são formalmente chefes de gabinetes. Pela tramitação processual, eu aceito os processos, mas quando há qualquer solicitação, se não for aquele chefe de gabinete ou aquela pessoa autorizada formalmente, eu não tenho como enviar um processo meu a este gabinete. E uma outra coisa, Excelência, e realmente eu concordo com o Otávio com a questão do conselheiro, ele fica responsável principalmente pelos atos externos. E claro, isso dentro da competência do conselheiro, sabendo da competência maior desta casa, que é de Vossa Excelência. Estamos indo ao encontro do conselheiro Otávio de Vossa Excelência e discordando ao encontro de Vossa Excelência, mas discordando de um ponto. É que a tramitação interna poderá ser feita pelo chefe de gabinete ou por alguém designado. Porém, uma comunicação conselheiro a conselheiro não vira através da assessoria, conselheiro a conselheiro, conselheiro à presidência. E a questão da concessão de prazo já tirou do pleno, que era o ponto máximo. Temos que ir na graduação para o conselheiro, senão a gente passa do máximo para o mínimo. Então, e principalmente, além da hierarquia do comportamental, também terá, cada conselheiro vai ter a atenção e saber a quem ele fez aquela concessão e se ela foi concedida, se não pulveriza demais, depois aí desconcentra. A concentração às vezes é necessária, como neste caso. Muito embora que a gente pretende que se espalhe para que haja maior agilidade, mas nesses casos a gente tem que ser cauteloso. Desculpe, Vossa Excelência, eu concordei em parte no de Vossa Excelência. E se for necessário que se baixe esse ato, se cada conselheiro vai querer fazer, e se for um ato da presidência, ele fará com o maior prazer. Conselheira Cleide, tem algo a acrescentar? Não, nada a acrescentar. Silêncio. Presidente, então eu vou solicitar então que devolva lá esse pedido para reformular, já que o plenário entende que no caso dessa prorrogação tem que ser feita aqui pelo conselheiro, no caso o conselheiro substituto, e no pedido lá que eu fiz à presidência consta como a delegação de competência para inclusive conceder a prorrogação de prazo nos processos em que são da minha relatoria. Então eu vou pedir para devolver esse documento para reformular nesse sentido aí. Obrigado. E cobre desse presidente para que ele faça o mais rápido possível. Okay, obrigado. Porque às vezes chega frio lá no gabinete e às vezes não me chega e ela não vem. Pode ir lá. Será um prazer sempre recebê-los no nosso gabinete. Só de ilustração, no artigo 111, inciso 2º, ele prevê que o conselheiro relator
conceda automaticamente, e agora deliberando monocraticamente, por igual período, que é 15 dias, regimentalmente, depois mais 15. Mas se houver uma solicitação maior no próprio regimento, aí tem que trazer para o pleno. Se o gestor pedir, em vez de 15, se deu 15, depois pediu mais 15, monocraticamente, e de repente ele quer mais 30, o regimento teria que trazer para o pleno para ver se concede, se vai conceder. É o 111, eu acho que é o artigo 111. O que for regimental, o que cumpra. Qual seria o artigo do regimento? É o 111 e 112. 111 ou 112. É porque É 111. porque a prorrogação de prazo que eu vejo Parágrafo aqui, 2º. a prorrogação de prazo que eu vejo aqui, excelência, deixa eu ver. É o 111, parágrafo 2º. Os prazos assim, isso aqui é só interno, excelência, isso aqui não se aplica a externo não. E para que teria que trazer para o pleno? Não, mas aqui, aqui o artigo 111 é de 10 dias para o prazo que os órgãos do Tribunal, o Ministério Público Especial opinem no caso de sua competência. Aí vem assim, em se tratando internamente, essa informação acho que ela está equivocada, excelência, internamente. Aí vem, em se tratando de editar de licitação, 5 dias. Os prazos acima poderão ser prorrogados a critério do relator, internamente. Sim, a critério do relator por igual período. Sim, por igual tempo, aí depois diz, e por ter liberação do tribunal por período maior. Quando o período maior, trazer para o pleno. Mas interno. É porque... É interno, não é comunicação, prorrogação de prazo para o gestor, é interno, tribunal. Mas aí quando fala aí decisão do interno. tribunal, entende-se pleno. Mas é só interno aqui, por exemplo, o Ministério Público tem um tempo para atuar naquele processo. Inclusive nosso regimento ele é ambíguo, ele tem prazo de 10 e de 15 dias. Vou citar um exemplo. Contas do governador. No tribunal, pelo regimento, se não tiver nenhum atraso, tudo correr bem, cumprindo todos os prazos, são 75 dias. Não se cumpre o prazo constitucional de 60. Então, aí aqui diz, quando o prazo for nesse precisar, o relator ele pode conceder o prazo interno, mas é para a tramitação interna, não externa para o gestor. É nesse caso, eu digo 111. E tudo isso aí vamos fazer agora, nessa formalização decidida pelo pleno, a decisão pelo pleno, e como essa lei orgânica e esse regimento deverá ser reformulado para modernizá-lo, poderá ser esses equívocos serem todos eles. Então fica decidido desta forma. O conselheiro Sérgio Maciel deverá solicitar de volta e trazer quando for, por gentileza. Ok. Para que não haja, às vezes as coisas não acontecem porque às vezes o presidente nem tempo tem, não é descortesia. Não. Então, em discussão, o processo relatado mais uma vez, relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro... Com relator, excelência. Aprovado. Excelência, tem processo? Não, sem processo. Conselheira. Tem processo. Com a palavra, pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, eu tenho o processo TC 6883 de 2008. Trata o presente processo sobre o contrato realizado pela Prefeitura Municipal de Jacaré dos Homens com a senhora Raquel dos Santos da Silva, com o objeto de prestar serviços no cargo de professor, celebrado entre 2 de maio de 2008. Remeter os autos à douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal para a devida instrução e análise. Esta, após prévio exame, observou que não constavam alguns documentos inerentes aos termos pactuados, sendo os autos diligenciados junto à Prefeitura Municipal de Jacaré dos Homens para os devidos esclarecimentos. Através do ofício PJTCE 143 de 2010, devidamente recebido naquele órgão, conforme a AR constante nos autos, foi encaminhada a diligência número 078 de 2010, não sendo a mesma atendida, o que ocasionou a aplicação de multa através da decisão simples relatada em 6 de julho de 2010. Exercendo a prerrogativa constitucional do contraditório da ampla defesa, o senhor José Ernesto Silva Júnior, prefeito do município de Jacaré dos Homens, impetrou justificativa defesa, alegando que não foram encontrados documentos referentes ao contrato em análise, inviabilizando, portanto, o cumprimento da diligência. Diante do exposto e acolhendo o entendimento contido no parecer
número 676 de 2012, do Ministério Público de Contas, decidido pelo Tribunal de Contas, no uso de suas atribuições legais e funcionais, chamar ao processo o senhor Marcelo Marcos Rocha Souto, ex-gestor do município de Jacaré dos Homens, para que no prazo de 15 dias se manifeste acerca das presentes alegações. Com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. O processo trata-se de uma contratação de um professor para prestar serviços no município de Jacaré dos Homens. E esse processo veio ao tribunal como contrato. E o Dr. Rafael ele fez várias observações, até pelo não cumprimento não envio de documentação a esse tribunal. Mas o que eu quero destacar aqui é outra questão. Esse processo era para estar aqui como admissão de ato pessoal, como está na Constituição Federal. Ou seja, todo concurso no Estado de Alagoas, promotor, juiz, auditor, procurador do Ministério Público de Contas, deve passar por esse tribunal. Aqui deve se tratar de uma contratação temporária excepcional de interesse público, e não de concurso público. Então seria bom estar o tribunal a realizar essa competência constitucional. Concurso de juiz de direito, delegado de polícia tem que passar por esse tribunal para a verificação da legalidade. Esse processo veio em forma de contrato. Era essa a observação, presidente. Como manifestação do Ministério Público, passa a discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Eu concordo com o Ministério Público, que é uma função que esse tribunal, assim como ele faz os registros das aposentadorias e pensões, ele também deveria atuar mais ativamente. Sei, Excelência, das nossas limitações, sei, mas é uma lembrança que vale registrar. Como a gente está naquele espírito de mudança, de adequação, de modernidade, é mais um assunto para que nós reflitamos com muito detimento a fim de cumprir essa função constitucional deste tribunal. E concordo com o Ministério Público e com Vossa Excelência, e que a gente se debruce sobre essas competências que a gente tem, que às vezes a gente passa, às vezes desapercebido, e às vezes não tão atento. Não é o caso da conselheira Maria Cleide, que ela sempre é atenta e bem a das excelentes. Todos os são excelentes, mas Vossa Excelência sempre está atenta a esses problemas, e que a gente venha nessa nova reformulação da lei orgânica, do regimento, que isso fique explícito e da todas as nossas competências. Para isso precisamos fazer as 14 mãos, os 7 conselheiros, aos 7 procuradores, aos 3 auditores, a todas as mãos, para quando a gente encaminhar a Assembleia Legislativa, seja o mais próximo da realidade, sabendo que, ao longo do tempo, essa lei orgânica que a gente ainda está planejando e vamos executá-la. Em algum tempo, daqui a 5 ou 6 anos, ela terá que ser caduca e revista. Essa lei orgânica nossa foi de 1994, já completou quase que maioridade, 18 anos, maioridade, não foi mais revista. Nosso regimento também foi de 2000, está com 12 anos, precisa muita coisa ser revisada, teve muitas emendas através de resolução, precisa ser tudo isso enxuto, ele enxuta, pequeno e com a competência. Mas quero ressaltar aqui o zelo e o cuidado que a conselheira Maria Cleide tem nos seus processos. Não foi nenhum, assim, do conselheiro Anselmo, nem do Ministério Público, nenhuma reprimenda, só lembrando a todos nós das nossas competências. Continua em discussão. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Com relação ao processo, não tem nada a acrescentar, já é isso aí já vem, acho que de tempos e tempos. O que a gente precisa realmente é chegar numa melhora com relação à competência. Eu acho até, presidente, e aqui que nós não estamos o pleno não está sabendo. Eu acho que houve um avanço, a gente não está sabendo até que ponto está o avanço da DIMOP. A diretoria, eu acho que avançou, ela avançou nas pesquisas que estavam sendo até
foi vários casos aqui de paralisação de concurso, ele foi feito através de pesquisa da DIMOP. Nesse meio tempo também houve uma solicitação onde, se a correspondência, não sei se saiu da presidência, mas da própria diretoria, com relação a ser obrigatório a todos os gestores encaminhar todos os atos, inclusive relação dos funcionários efetivos de cada prefeitura, de cada câmara, que essa que era a proposta, que a diretoria estava tendo para a gente chegar, se a gente conseguiria fazer inclusive, tendo a completa, fazer até uma encadernação com isso, com essas informações. Então a DIMOP, eu acho que avançou nisso, pelo menos eu tenho esse pensamento. Eu acho que se precisa alguma coisa para ser feita, deverá, aqueles gestores, aí sim, haver uma demanda da diretoria, daqueles gestores que não encaminharam essa informação, a gente, como no pleno, tomar alguma posição. Não pode deixar de informar, né, esse tipo, com relação a concurso, com relação a tudo que está acontecendo, e que existe uma diretoria de controle de movimentação de pessoal. Eu acho que aí a gente está realmente ainda, como era uma coisa que está amadurecendo aqui, não houve nunca uma cobrança assim efetiva com relação aos gestores, e aí o próprio gestor nem lembra de mandar. Essa que é a verdade, nem lembra. Na hora que houver um aperto, ele vai mandar. Continuo aqui à disposição do nosso procurador-geral, querendo aguardar duas bonecas que ele vai mandar para mim, e essa boneca eu estou aguardando aqui, ansioso, para que a gente possa distribuir, para que aí, dentro dessas duas bonecas, do regimento e da lei, a gente possa distribuir para todos que tenha essa possibilidade de ajuda, e a gente possa se ajudar e a gente fazer uma lei orgânica mais nova, mais eficiente, casando com o regimento, para que não haja conflito, como o conselheiro Salvo, por exemplo, de data. A Constituição diz que você tem uma data que votou outra, quer dizer, são coisas que foi no passado, era uma coisa, depois houve mudanças, então se faz necessário essas alterações, como daqui a pouco vai ter que fazer lá na frente de novo. Então eu acho, presidente, e queria sugerir até, se Vossa Excelência entender, que houvesse a diretoria de MOP, fizesse uma apresentaçãozinha para a gente, da evolução, do que houve, do que não houve, os municípios que atendeu essa vamos dizer, essa determinação, esse acompanhamento, o que é que a gente tem hoje realmente de concreto, vamos dizer assim, no sistema, para que a gente pode fazer. Eu acho que o nosso diretor tem todo esse... Às vezes eu tenho conversado com ele e batido um papo, e sinto que ele tem muita coisa para mostrar para a gente. E era bom porque a gente ia ter conhecimento do que está acontecendo e tomar uma decisão do que precisa ser feito para a gente melhorar. Como sugestão, e se Vossa Excelência assim aceitar, eu acho que era um desafio bom para o nosso diretor. Já está aceito de imediato, conselheiro. E realmente a gente deu vários avanços, avanços silenciosos, às vezes não vistos, em todas as áreas. Umas mais, outras menos, mas quando uma mudança, a gente não tem uma varinha de condão para que de imediato aquilo seja feito de repente. Mas nesse caminho lento, penoso e cuidadoso, tem sido feito esse tribunal, compondo todas as conselheiras e conselheiros do Ministério Público, Auditoria e todos os que aqui labutam. Temos ido em busca nesse caminho penoso, nessa busca. Nós, no caso específico da DIMOP, ela tem avançado bastante, até porque o nosso diretor é um diretor de peso. É um diretor de peso. Então, ele tem essa aí, e também ele tem como cobrar, dando exemplo, o nosso próprio tribunal, que fizemos a nossa publicação, já por 2 vezes, estamos para fazer a 3ª vez a publicação da nossa folha de pagamento, com a matrícula, nome, o salário bruto, o salário limpo, os descontos. Se a gente fez, temos muito que cobrar. Então, o doutor João tem tentado fazer o máximo, e vamos ter que ter condições para que, não só ele, como todas as diretorias, fins e meios, nos dê o suporte maior para um bom desempenho do nosso tribunal. Muito obrigado, conselheiro. Pode ter certeza que é só marcar que o doutor João já deve estar pronto.
Excelência aqui. Pronto, doutor João, eu vou conversar com o doutor João na próxima semana. Depois ele me diz, Ok. viu? Silêncio. Pois não. Não gostaria, não quero polemizar o tema, mas concordo com as palavras do membro do Ministério Público, mas eu gostaria de deixar expresso aqui o meu pensamento sobre o tema. No caso da apreciação dos atos de admissão de pessoal aqui pelo Tribunal como competência prevista tanto constitucionalmente, mas inclusive está reproduzida na nossa lei orgânica também, por ser competência dos tribunais de conta, apreciação desses atos. Agora, esses atos, inclusive, a própria Constituição fala, são atos de admissão de pessoal, e excluído, né, claro, os atos de admissão para aqueles contratos de cargos em comissão, né? Esses aí estão fora. Agora, no caso específico que é relatado pela conselheira Maria Cleide, se eu não me engano, como bem lembrou aí o doutor Gustavo, se refere à contratação por tempo determinado, provavelmente respaldado por lei específica. Nesses casos, eu também concordo que não deveria essa apreciação aqui por parte do tribunal se dar através de contrato, como está ocorrendo aqui no momento, mas eu acho que nós temos que evoluir, nesse caso específico das contratações por tempo determinado, que essas informações sejam encaminhadas ao tribunal por via eletrônica, através do SICAP. Então, eles encaminham esse contrato de toda essa movimentação de pessoal, e ali o técnico na diretoria lá de MOP analisaria esses atos e, se for o caso, constitui um processo para apreciação aqui do Pleno. Então, a gente tem que evoluir nesse sentido. Agora, das admissões para cargos efetivos com concurso público, aí sim, aí tem que ser formalizado um processo e aqui apreciado isso aí na área técnica respectiva. Inclusive, o tribunal deve ficar atento não só para a legalidade, o exame prévio, né, preventivo desse concurso público, mas também depois de sua homologação, ficar atento para verificar se a nomeação daqueles candidatos estão sendo realizadas na ordem, seguindo a ordem de classificação e outros quesitos que estejam previstos na lei. Era isso, Excelência. Obrigado. Excelência, se é uma das áreas que a gente tem caminhado a passos largos, é na nossa informatização. Ainda na gestão passada, foi encontros regionais, onde foi se lançado o SICAP e a interligação da internet com todos os municípios, através das câmaras de vereadores e das prefeituras. Isso nós aqui estamos, já teve no Mato Grosso, o doutor Dário, o doutor Cash, já até para aquela fiscalização, o conselheiro Otávio bem sabe. Geobras. Temos avançado e estamos ainda este mês a adquirir equipamentos de primeira geração de computadores, 240 computadores, onde deveremos instalar aqui no nosso tribunal com uma dificuldade, porque tudo isso é dificuldade. Nós estamos aqui com a fiação de 1983, não vai suportar essa sobrecarga. Teremos que ter tempo e depois licitar a fiação de todos os andares para que a gente coloque esses 240 computadores que deverão chegar, eu acredito, no máximo nesses 30 dias, chegar aqui ao nosso tribunal. Com isso, nós vamos ter também um encontro com os novos prefeitos e vereadores que vão tomar posse. Daí a gente vai começar com gestões novas, com equipamentos nossos, com equipamentos que eles tenham adquirido, que a gente possa ajudar a eles para que todas essas informações sejam online. Então não vai ficar difícil. Eu estou indo ao encontro de Vossa Excelência, quanto ao SICAP e quanto a qualquer outra
informação, como é feito nosso, quando a gente faz um pagamento imediatamente vai para o portal, vai para o nosso portal, o portal da transparência. Eu acredito que isso é um momento que a gente está vivendo em caminhada rápida, longa, numa Ferrari a quase 500 km por hora. Então, nele a gente vai. Sou entusiasta disso, o doutor Cash é entusiasta disso, vossas excelências são, e todos que estão nesse tribunal estão com todo esse entusiasmo e que iremos fazer. Continua em discussão o processo relatado pela conselheira Maria Cleide, em votação. Conselheira Anselmo Brito. Acompanho integralmente o relator, excelência. Conselheira Otávio Lessa. Conselheira. Aprovado. Tem também o processo TC 1878 de 2000. Trata o presente processo da prestação de contas geral do município de Tanque d'Arca, processo TC 1878 de 2000, cuja análise foi procedida nos documentos de receita e despesa referente ao exercício financeiro de 1999. Gestão da senhora Marisa Tavares Valença Silva, prefeita à época. A prestação de contas, ora analisada, foi encaminhada a esta Corte de Contas através do ofício 042 de 99, datado em 29 de maio de 2000, firmado pela senhora Marisa Tavares Valença. Em conformidade com o que determina o artigo 1º, inciso 4º da Lei 5.604. Registro preliminarmente que o presente processo aportou neste gabinete por redistribuição, em virtude da aposentadoria do conselheiro relator de origem. Submetida à análise foi o processo de prestação de contas em tela, objeto do relatório AFO-DEFAFON 138 de 2001, que trata da análise dos demonstrativos contábeis, elaborado pela Auditoria Financeira e Orçamentária desta Corte, prejudicada em virtude do não envio a este tribunal da lei orçamentária, bem como os decretos legislativos que autorizaram a abertura dos créditos referentes ao exercício em comento. Mediante diligência 808 de 2001, deliberada por esta Corte de Contas, em 30 de novembro de 2001, foi solicitada a constar cópias dos decretos legislativo, cópia da lei orçamentária, bem como documento emitido pela instituição bancária que comprovassem que os cheques devolvidos por insuficiência de fundos pelo Banco do Brasil foram devidamente honrados. Foi concedido, de acordo com o despacho exarado, folha 179 do processo TC 1878 de 2000, o prazo de 15 dias para que a ex-gestora exercitasse o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal. Remetido através do ofício PMTD, sem número, de 19 de março de 2002, a cópia da lei orçamentária, sendo acatada em parte, a diligência número 808, assim sendo, fora alvo de uma nova diligência, número 567 de 2002, para que fossem informados se os cheques devolvidos por insuficiência de fundos, conforme representados em extrato, foram devidamente honrados, juntado para tal fim, documento emitido pela instituição bancária. Em face às dificuldades relativamente ao prazo para cumprimento da diligência 567, foi solicitado no prazo de 16 de agosto de 2002 a prorrogação do prazo por mais 15 dias, acatado pelo conselheiro relator através do despacho exarado nas folhas 3 do processo 4509 de 2002. Em 1º de agosto de 2002, a Procuradoria Jurídica deste tribunal informara que o prazo e a prorrogação do prazo expiraram-se, sem nenhuma manifestação da parte interessada, sendo sugerida a que a ex-gestora fosse citada por edital, conforme artigo 200 do Regimento Interno. Apesar do prazo concedido, a ex-gestora, senhora Marisa Tavares Valença Silva, não exercitou o direito acima mencionado, considerando que a ex-gestora da Prefeitura de Tanque d'Arca não apresentou nenhuma justificativa que viesse a elidir os fatos apontados no relatório de análise da prestação de contas. Considerando que houve cumprimento do que dispõe o artigo 202 da Constituição Federal, aplicando 30,16% dos recursos provenientes da receita de impostos arrecadados e transferências da União e dos Estados na manutenção e desenvolvimento do ensino. Considerando o que consta no presente processo, conforme informação da Diretoria de Fiscalização Municipal, DEFAFON, que não fora realizada a inspeção in loco no município referente ao exercício financeiro de 1999,
ressalvando que, no entanto, a qualquer tempo, a possibilidade de se realizar nova análise. Considerando, finalmente, à luz do laudo técnico da análise da prestação de contas, que aponta irregularidades não elididas pela ex-prefeita, senhora Marisa Tavares Valença Silva, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conclui que a prestação de contas do município de Tanque d'Arca, exercício financeiro de 1999, não reúne condições de aprovação por parte da Egrégia Câmara Municipal daquele município, que poderá, querendo, proceder a outras verificações que julgar necessária. Com a palavra o Ministério Público. É um processo 99, não é isso, Excelência? 99. Bom, eu adoto a teoria que o Tribunal de Contas ele julga as contas do gestor e emite parecer prévio sobre as contas do chefe do executivo. Normalmente, cidades do interior, o prefeito é ordenador de despesa. Então, eu proponho aqui ao tribunal que emita um parecer prévio recomendando a rejeição e julgue regular as contas, imputando multa. Não há notícia de dano ao erário, mas houve uma série de descumprimentos de normas, de ordens do tribunal, enquanto ao envio de documentos. Aí eu sugiro, eu opino que a relatora, dentro do seu juízo, dentro do seu juízo, ela impute multa à gestora, emita parecer prévio, rejeitando as contas, recomendando a rejeição, e julgue regular a conta da prefeitura, da prefeita, imputando a multa adequada ao caso concreto. Esse pronunciamento de Vossa Excelência está sendo verbal ou ele está por escrito aqui no processo? Não, é verbal. Verbal desse instante, a conselheira... E que não tem parecer do Ministério Público. É porque o processo anterior é anterior a 2010. Vossa Excelência acata ou não? Eu gostaria de ouvir o conselheiro Anselmo, o conselheiro Otávio, com relação, porque se fizermos isso, será feito como um todo, né? Seria feito todos. Justamente, seria... Peço a palavra, presidente. A palavra, conselheiro Otávio. Conselheira, como eu já venho procedendo dessa forma, nosso gabinete, eu venho fazendo julgando as contas e emitindo parecer prévio. É assim que eu venho fazendo, já de alguns meses para cá. Não de muito tempo, mas de uns meses para cá, quando ficou bem definido isso. Eu acho que eu venho procedendo desse jeito. Então, como eu já venho procedendo, já tem alguns casos concretos que o Pleno já aprovou desta forma, o julgamento das contas e o parecer prévio pela não aprovação, eu acompanho, porque eu já venho procedendo dessa forma. O que eu acho que pode ser feito, e aí a sugestão, como Vossa Excelência entendendo e o Pleno aqui aprovando, é que possa, com certeza, se a prestação de conta está aí, Vossa Excelência solicitar, eu estou tentando fazer isso até para justificar o julgamento. Eu estou solicitando ao setor de contratos e convênios que tudo que tiver, como lá está arquivado por ano, tudo que tenha lá, referente ao ano, no caso aí, de 99, da prefeitura, contratos, convênios, tudo que tiver lá, encaminhe, porque aí eu estou anexando tudo ao processo e aí facilitando até, afogando os processos que tem lá em cima e ao mesmo tempo me dando condições de me aprofundar com relação à gestão efetiva no caso do prefeito. E daí aí eu vejo, está regular ou não está regular, se foi feito ou não. Eu estou procedendo dessa forma, porque infelizmente a gente não tem, a Vossa Excelência está julgando a conta 99, e com certeza deve ter algumas coisas lá ainda pendente que faria parte, com certeza, de um todo. O que foi feito, conselheiro, foi feita uma diligência, só que não foi respondida. Eu acredito que não foi encontrado também aqui na diretoria. Eu acredito que não tenha sido pelos diretores. Então, como foi feita a diligência e não foi respondida, então foi pela não aprovação. Sim, isso eu concordo, já estou votando como Vossa Excelência. Só estou acrescentando essa busca o julgamento concordando com o Ministério Público, porque eu já venho procedendo desse jeito. E eu acho que com certeza, se houver uma pesquisa, Vossa Excelência solicitar a sessão de contratos e convênios, vai ter a movimentação
processual da prefeitura nesse ano, deve ter alguma coisa lá pendente também, como estava pendente sair. E aí o que é que eu digo? A gente anexa tudo a uma prestação de contas e aí facilita, dá todo o subsídio a Vossa Excelência para analisar esse julgamento e o parecer prévio, e também, porque já não teria mais sentido depois, fica muito mais complicado. A prestação de conta não, a gente é obrigado a gente trazer independente do ano. Mas, por exemplo, um contrato que houve do gestor à época, o dano, se houve algum dano ou houve alguma coisa, ele de 99, ele perdeu o sentido. Então, seria uma forma de desafogar e, ao mesmo tempo, subsidiar, eu penso dessa forma, a Vossa Excelência para que haja esse procedimento. E eu estou procedendo dessa forma. Porque em 1999, já se passaram 13 anos. 13 anos. Aqui a velocidade que a gente está tentando dar aos processos aqui que vêm, a velocidade que a gente está ao digitalizar, isso jamais será perdido. A gente, depois de digitalizar, de qualquer época e qualquer tempo pode se lograr. Agora, era uma forma de julgamento anterior a 1999. Vossa Excelência, eu acho que daqui só tem eu que estava nesta época, até Vossa Excelência já chegou aqui em 2002, e a gente hoje voltar a isso aí, a gente deixar de continuar avançando na coisa, não que eu seja contrário, mas eu acho que a conselheira Maria Pedro está na maior das boas vontades de ir para que a gente comece a fazer como é o estado de Mato Grosso, julga o ano, Mato Grosso e Pernambuco. Pernambuco também julga as contas no ano subsequente. Isso aqui é o importante. Nós temos que otimizar isso aí, não sobre este processo, mas a gente tem que tentar otimizar com essa digitalização, com a digitalização e com as informações que a gente possa ter, e que um dia nós vamos parar, todos nós, conselheiros, para dizer daqui para frente vamos agilizar isso aqui, a gente nunca fará isso, nunca vai otimizar. Mas eu não sei se o conselheiro Anselmo gostaria de dar a palavra, depois eu passo a palavra ao conselheiro Anselmo. Excelência, respeitando todos os argumentos utilizados, eu tenho um posicionamento um pouco diferente. Com relação à prestação de contas, infelizmente, não é competência deste tribunal, com a máxima vez no Ministério Público, fazer este julgamento. E chama atenção ainda mais fazer um julgamento por presunção, porque os casos de presunção já estão todos na nossa lei orgânica. O que são esses casos de presunção? Quando o gestor ele não consegue provar que bem aplicou aquele recurso, é um caso de presunção. Multa, dano, multa barra dano. Então, eu acharia que, inclusive, a questão do julgamento. Parece-me que não houve expressão em loco. É mais um motivo para o gestor não ser apenado, aí vou aceitar. Não pode ser apenado por ineficiência, ineficácia do tribunal, durante todo esse tempo, não ter procedido a expressão em loco. Acredito que o gestor não pode ser penalizado por isso. Agora, concordo com o Ministério Público, sei da divergência do nobre conselheiro Sérgio Maciel quanto à questão da multa. Multa por envio fora do prazo e, no caso específico, pela não atendimento das diligências. Acredito que a multa aí ela se aplica. Mas mesmo nesse caso foi feito, é um período anterior à aplicação de multa, nossa aplicação de multa é de 2003. 2000 foi a diligência, a partir foi a multa de 2003, então não tem como aplicar essa multa. Excelência, mas aí esse prazo aí de 2003, a senhora está se referindo ao regimento, a resolução das multas. Das multas. Mas a nossa lei... que eu vou multar o gestor, se não existe nenhuma... Eu entendo, não, mas a nossa lei orgânica, excelência, é de 94, e ela já prevê a aplicação de multas. Eu acredito... Aplicação de multas. Acredito que a utilização especificamente da lei orgânica do tribunal pode se aplicar a multa. Aí a gradação, sim, cabe a Vossa Excelência como presidenta do processo. Eu entendo que seria o caso. Agora que a senhora leu, eu que assim, procurando aqui, achei na lei orgânica. Quanto à questão do gestor, aí eu acho que falo para esse processo, e eu acho que é bom que a gente se chame atenção para todos os demais, a questão da citação por edital. Em nenhum momento eu percebi que o gestor ele não foi encontrado, eu percebi que ele não respondeu. O edital é uso
subsidiário e final. É muito claro a nossa lei orgânica onde diz, por edital publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, quando o seu destinatário não for localizado. Porque, veja bem, eu moro aqui em Maceió, tenho um endereço e por algum motivo eu aqui não sou notificado, mas tenho endereço comprovado, tudo. Sou citado por edital. A não ser que comprove que eu esteja me furtando, que esteja me escondendo, eu realmente não for encontrado, comprovadamente não encontrado, e inclusive com os dados lançados nos autos do processo, aí sim, nós utilizaríamos a questão da citação por edital. Mas isso é esse processo, excelência. Mas foi uma sugestão da Procuradoria. Eu vejo isso com muita reserva. Edital tem espaço próprio para se utilizar, citação por edital. Então, em resumo, eu queria fazer uma parte. Antes de Vossa Excelência fechar o resumo, eu queria fazer só uma parte com relação ao seguinte, até para a gente fechar um raciocínio. Até porque eu estou fazendo, é o que eu estou dizendo. Onde é que eu estou me subsidiando, mesmo sem inspeção em loco? Se eu estou pegando, se eu estou solicitando, e eu tenho a movimentação do que aconteceu naquela gestão, e vamos citar o caso de estar com irregularidades, cheio de irregularidade nos processos, contratação, faltando isso, faltando aquilo. Como é que eu estou, qual é o procedimento? Ou seja, eu estou me subsidiando para fazer o julgamento da gestão, mesmo sem inspeção. Por quê? Porque o processo estava aqui dentro do tribunal e foi verificado no exemplo que eu estou dando, que não é o caso. Eu estou falando um exemplo aí. Verifiquei muitas irregularidades e estou falando, por isso que nos casos, e principalmente nos casos que não tem inspeção, eu estou solicitando todos os processos que tem, todos, para que eu possa verificar se foi apenas erro formal ou se realmente aí concordo com o conselheiro Anselmo, assim, se houve o atraso e a culpa foi nossa de não ter feito o julgamento do que estava lá, você não pode apenar o jurisdicionado, concordo plenamente. Mas o que é que eu estou buscando com isso? Eu estou buscando que a gente, veja só, suprir de certa forma, mas com consistência, desde que eu encontre as irregularidades naqueles processos com referente àquela prestação de conta. É esse o procedimento, e aí eu quero ir nessa linha de raciocínio, e por isso que eu pedi uma parte para Vossa Excelência concluir. É dessa forma que eu estou raciocinando julgamento. Não passa pela minha cabeça a julgar uma pessoa por presunção, por hipótese alguma. No caso concreto também, só uma parte, conselheiro. Foi verificado na sessão de contratos e não foi encontrado nenhum tipo de subsídio que pudesse nos auxiliar nessa prestação de contas. Então, e pelo tempo, 99, além de não ter encontrado na sessão de contratos alguma coisa que nos ajudasse a resolver. Teve a questão da não resposta do gestor. Então, realmente fica numa situação que... E o tempo, né? Quase 15 anos. Então, eu não encontro outra saída a não ser ir pela não aprovação da prestação de contas. Excelência, eu já estou votando a favor com Vossa Excelência. Eu concordo pelo Não faz sentido eu ficar com esse processo no meu gabinete. Não tem nenhum sentitido mais, porque não tenho mais nenhuma forma de correr atrás disso. Por isso que eu já estou votando com a relatora. Nós estamos aproveitando esse momento, eu estou aproveitando esse momento até... pedindo vênia a Vossa Excelência, mas eu estou aproveitando esse momento para me subsidiar com minhas decisões dos meus. Esse é apenas, mas eu já estou votando com Vossa Excelência. Eu acho que nesse prazo a gente não tinha uma cobrança efetiva dos processos de contratações, dessas coisas. Por isso que eu não sei se, como a senhora falou, se tem lá ou não, entendeu? Pelo ano. Mas eu quero fechar um pensamento para quando eu trouxer os meus, que eu estou com essa linha, para que a gente já tenha pelo menos uma solução melhor. Por isso que eu fiz essa parte, dentro do raciocínio do conselheiro Anselmo, para ver o que ele pedir, para ele não finalizar, para eu passar o que é que eu estou pensando para isso. Mas já voto com a relatora, eu concordo plenamente com ela. E aqui eu estava vendo presidente, só o seguinte, para ele fechar o raciocínio dele... Não, só passou, Excelência, senhor Otávio, eu concordo com o senhor, mas eu também
que eu fiz com reserva a questão do julgamento. Estou entendendo que você está fazendo, mesmo sem inspeção em loco, eu entendo. Agora, como é que pode ser verificado isso? Nos autos do processo, com as informações que estão lá dentro, perfeitamente. O senhor pode verificar que lá houve um dano que acabou formalmente virando débito, que o senhor imputou certo valor. Eu entendo. Agora, sim, num só julgamento, o que eu vejo o problema é de um só instrumento, desculpe, está ao mesmo tempo o julgamento e o parecer prévio. Porque você julga, depois de julgado, anexa e traz a prestação de contas. O parecer prévio pela não aprovação e Sim. o julgamento pela rejeição. São processos separados. Porque eu já, inclusive, presenciei aqui 2 discussões e eu acho que vamos para a terceira. Vai chegar ao consenso. Porque, excelências, no caso do julgamento do tribunal, ainda cabe recurso. No caso do parecer prévio, não caberia recurso. Sim, exatamente. Você lembra? Exatamente por isso que a gente fez hoje. É a decisão da Câmara. O recurso é lá na Câmara. Isso. É o poder político que vai decidir. Exatamente. Se os dois estão no mesmo instrumento, eu entendo que um interfere no outro. Como que um julgamento que causou reflexo no parecer prévio, se aqui nós temos o recurso, como é que poderíamos mandar já esse parecer prévio para a Câmara para votação, se já tem reflexo aqui parado? Muito embora que aqui eu folheando rapidamente, teve várias diligências que o conselheiro Roberto Torres assim fez. Várias. Várias. Nenhuma foi respondida. Eu acho que a conselheira, o motivo dela é essa discussão muito apaixonante, que a gente deve levá-la mais à frente. Mas neste processo, ou em alguns outros dessa época, eu acredito que fica assim, a gente a querer avançar, senão a gente vai patinar e não vai rumo àquele desejo nosso de ir. O Ministério Público gostaria de se manifestar. Passa a palavra. Excelência, só para fechar meu Não, pensamento. desculpe, Excelência. Sim, então, em resumo, pelo parecer prévio, eu acho que está de acordo. Entendo que poderia haver a multa, mas como eu entendo, mas a presidenta do processo é conselheira. Se ela entender que não há que se aplicar a multa, como ela vota. Eu entendo que poderia, que poderia. Quanto à questão do julgamento, neste caso específico, não teríamos juridicamente como se aplicar, ainda mais aceito pelo lapso temporal gigantesco, aceito. E a questão do edital é só para chamar a atenção para que não façamos este procedimento, utilizá-lo de forma equivocada, a citação para edital. As únicas 2 ressalvas no processo em si é a questão do julgamento, que eu não vejo a possibilidade, e da possibilidade da multa. É isso, mas na hora do voto Isso vai ser muito bom, porque será nessa discussão apaixonante que a gente deverá passar um dia inteiro na lei orgânica, no nosso regimento, para que tudo isso fique atualizado e esperando uma atualização no mais breve possível, quando eu já nem estiver mais aqui. Com a palavra do Ministério Público. Eu queria registrar que esse processo é o carro-chefe do Tribunal do Controle Externo. Processo de prestação de contas, emissão de parecer prévio e ou julgamento. E aqui eu cito Pernambuco, não por ser barrista, mas por ter trabalhado 10 anos naquele Tribunal de Contas de Pernambuco. Lá o processo de prestação de contas, ele é julgado duplamente. E pela Câmara, não é pelo Pleno. Salvo o governador do Estado. Aí cabe recurso da Câmara para o Pleno, porque se couber recurso aqui é para o próprio Pleno. Lá é a Câmara que julga a prestação de contas, ordinariamente. Então lá no mesmo processo, o gestor se justifica a inspeção em todos os municípios. E na mesma decisão existe um acórdão e existe um parecer prévio. Claro. E outros estados também adotam a sistemática de Pernambuco, que fica registrado que, agora, como eu disse, é a sistemática adotada pelo tribunal, regulamentada pelo tribunal. Eu tenho a ideia um pouco diferente, divergente, mas vocês têm razão. Pernambuco e outros tribunais de contas trabalham dessa forma. Sei que existe no Supremo um recurso extraordinário com repercussão geral tratando da prestação de contas.
de gestão e de governo, os incisos 1 e 2, se cabe o prefeito ser julgado pelo tribunal, ou a sua Câmara, vamos, o Supremo vai decidir isso aí. Mas eu quero registrar que é o carro-chefe do tribunal. O conselheiro Otávio Lessa, que busca os processos do ano para juntar a prestação, é louvável isso. O julgamento do contrato tem que refletir de alguma forma na prestação de contas. Não adianta aplicar multa de R$1 milhão para o prefeito e deixar aquele contrato para lá, sem interferir na prestação de contas ou no parecer prévio, que assim seja. Tem que ser feito algo mais em conjunto. Era essa a manifestação. Aceita a manifestação de Vossa Excelência e demonstrando mais uma vez como é apaixonante esse tema. Vamos ter que trabalhá-lo com coração, com hora e passione. Então, passo à votação. Com a palavra a conselheira Maria Cleide. Eu acato também, então, a sugestão do Ministério Público e do conselheiro Anselmo com relação à aplicação da multa. Então, posso acrescentar, de acordo com a lei orgânica, e acrescentarei a multa ao ex-gestor. Vossa Excelência vai desejar, porque foi sugestão, só se aceita por Vossa Excelência. E aplicar a multa, ela será devolvida, a Vossa Excelência retira de pauta para aplicar a multa. Teria que retirar de pauta para fazer a alteração. Ou então poderá ser incluído para que Vossa Excelência faça um novo parecer já com a votação feita. Vamos deixar como está esse? Vamos deixar. Não há problema não. Se Vossa Excelência quiser, até a gente vota e a Vossa Excelência acrescenta. Mas isso é uma multa que talvez, não sei nem se essa pessoa mais existe. Tem esse detalhe que a multa é pessoal. Se ela não é pessoal, né? A multa cai por terra. Bem lembrado essa multa. Então, Excelência, eu retiro. Vamos deixar como está. Então, em discussão, processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Conselheira, com a palavra eu não poderia deixar de me manifestar nesse processo. Eu até concordo com o membro do Ministério Público. Se nós tivéssemos normatizado aqui neste tribunal esse procedimento de que na prestação de contas se pudesse julgar determinados atos e nesse mesmo processo o tribunal apreciar para fins de parecer prévio, eu acho que seria completamente possível. Só que atualmente a nossa norma interna não tem essa previsão. Então eu discordo totalmente. Eu penso que esse processo é exclusivo, é um parecer técnico do tribunal, que ele se manifesta através de parecer prévio. Então não se pode aplicar multa nesse processo específico, porque se puder aplicar multa por falta de não atendimento à diligência, as demais irregularidades detectadas no processo também mereceriam multa, como tem previsão legal para isso e previsão regimental também. Então não se aplicaria multa só por esse motivo. Isso eu já expressei esse pensamento aqui já por diversas vezes, e como está se tratando desse processo específico, eu gostaria de reafirmar. E outra, aproveitando a discussão, uma outra dúvida que me surgiu, a conselheira Maria Cleide, ela se manifestou pela rejeição da prestação de contas, mas pelo que eu compreendi, conselheira, só poderia tirar essa dúvida, em razão, principalmente por não atendimento às diligências. Só isso, apenas isso. Então, eu penso que nesses casos na emissão de parecer prévio por parte do tribunal, ele tem que se manifestar sobre os demonstrativos contábeis, se eles representam adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da gestão. Sei que é exercício 2009, então, no caso... 1999, desculpa. Mas tem relatório da diretoria técnica aí, então eu penso que o tribunal, nesse caso, deveria se manifestar sobre esses registros contábeis, se eles representam adequadamente essa situação, tanto orçamentária quanto financeira e patrimonial. Também, nessa época, se analisaria também os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso é muito importante para a gente se manifestar sobre, formar convicção, né, sobre e juízo
sobre o parecer, pela rejeição ou aprovação. Assim também como os gastos com aplicação em ações de saúde, seria um mínimo aí. Nessa época não existia ainda a lei de responsabilidade fiscal, que ela é de, se eu não me engano, de outubro de 2000, né, do ano 2000. Maio de 2000. Então, eu gostaria de fazer esse registro e caso não tenha essa manifestação no processo, eu acho difícil o tribunal tomar uma posição pela aprovação ou não dessas contas. Somente pelo não atendimento da diligência, eu acho que é muito pouco. E fica... Queria uma parte aqui depois. Aqui já está aqui a parte técnica, deu o seu parecer, estou folheando. A diretoria deu o seu parecer, alguma diligência sobre alguns assuntos. Eu acredito que a pessoa tenha até sido multada pelo conselheiro Roberto Torres, que aqui está por 2 vezes, ele solicita, em atendendo a procuradoria, e toda a formalização, inclusive o índice da educação e da saúde externa, foram alcançados, está aqui nesse processo, mas com uma análise técnica daqui do Tribunal de Contas. Acredito não com a velocidade que hoje a gente tem, não com a maior segurança que a gente tem, porque a segurança não quer dizer que houve a inspeção in loco. A inspeção in loco pode ser tão inócua quanto a não inspeção in loco. Vai ser muito mais firme, será quando a gente tiver informatizado com todas as informações aqui e existentes. E a inspeção in loco, sim, quando divergir a informação que foi feita aqui para ir corrigir lá. Mas nessa época nem se falava em informatização aqui, quando a gente tinha aqui um computador que ocupava uma sala quase do tamanho desse plenário. Então veja como a gente vem vendo. Temos a época de ser criança, a época de ser rapaz, a época da maturidade e a época da velhice. Nós estamos agora em plena juventude, querendo uma modificação geral do nosso procedimento aqui do tribunal. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Excelência, só uma parte na fala do conselheiro Sérgio, que quando a conselheira Cleide ela fala das diligências, as diligências elas têm um conteúdo. Seria demasiadamente enfadonho ela repetir todo o texto das diligências. Olha, eu não tive condições de apurar isso, eu fiz esse caso, eu tenho que confirmar. E como a outra parte, dado o direito para que se não se manifestou, ela não teve o convencimento para dizer que aquela informação que está lá posta é daquele jeito. Eu entendo dessa forma, como eu mesmo venho aqui, digo diligência tal, prorrogação de prazo ou não, sem... Aliás, é uma praxe nossa, ou da boa parte dos conselheiros, de não ler inteiramente, ipsilíteres, o texto da diligência solicitada, seja pela diretoria, seja pela procuradoria. Eu acho que é necessário. Folhei aqui rapidamente, até nem estava tão consistente. Então, acho que a conselheira Cleide, dentro do que está aqui, deu um voto perfeito. Vossa Excelência já deu voto favorável. Não, porque está em discussão ainda. Ainda está em discussão. Então, em votação, conselheiro Anselmo Brito. Excelência, acompanho a relatora com a lembrança de Vossa Excelência da questão da multa, que o gestor poderá nem mais estar, então a multa perderia o objeto. E como cabe à conselheira, no intuito, na verificação do processo, a faculdade de aplicar ou não a multa, eu acompanho e com as palavras de Vossa Excelência. Conselheiro Otávio Lessa. Acompanha, conselheiro. Conselheiro substituto, Sérgio Marcelo. Com a relatora. Aprovado. Conselheiro Sérgio não tem processo. Não tem processo. Está facultada a palavra. Excelência, antes da ordem do dia, é que eu estou verificando, Excelência, que aqui tem uns processos, inclusive tem um que está me chamando a atenção aqui, um convênio da relatoria do conselheiro Cícero, mas quem ainda está substituindo é o conselheiro substituto Alberto Pires. Já voltou? Já teve. Ah, tá. Sessão passada. Ah, tá. Então. Ele apenas hoje talvez não tenha tido a oportunidade de chegar, que eu tinha até Perfeito. comunicado que ia a esse sepultamento, mas eu acho que ele não teve condições de chegar a tempo, eu retornei para fazê-lo. Aí ficará naturalmente a desejo do conselheiro de passar para fazer. Está facultada a palavra às senhores conselheiros e ao doutor do Ministério Público. Com a palavra o conselheiro Otávio. Só vou botar confusão, só para criar confusão. É o seguinte, para todo mundo para pensar. Não, porque eu vou trazer o problema na semana que vem. É que eu tenho um caso efetivo
do antigo gestor, e aí, veja só, os processos se encontravam na diretoria, na seção de contratos e convênios, por exemplo, do gestor de Marechal Deodoro, que faleceu, você falar, onde eu acho que as 3 prestações de conta dele foi recusada por esse pleno, eu fui relator. As 2 ou foi 3, eu não lembro bem. O conselheiro Cícero também trouxe uma. Trouxe uma também. Para não aprovação. Veja só, eu tenho hoje contratações que dão em torno, lá no meu gabinete, estou trazendo para eliminar lá e resolver, uns 50, 60 processos da prestação de conta. Eu vou trazer para o pleno, eu quero resolver, como é que eu vou resolver isso? A prestação de conta já foi julgada, e já foi não foi, aliás, foi feito parecer prévio, na época nós não estávamos fazendo julgamento, mas foi encaminhado para o Ministério Público, a decisão do tribunal, e aquele mundo de processo para mim já perdeu o sentido, porque ele, na verdade, aí que eu acho que a gente está, eu acho que agora nós estamos andando no sentido de equilibrar, era que esses processos estivessem junto à prestação de conta, para poder ser julgado na época. Então, como a gente está agora andando, eu só quero agora eliminar o meu papel. Eu vou trazer a bronca todinha para cá, todos os processos, e a gente decidir aqui no pleno o que é que eu vou fazer. As prestações de conta já foram julgadas, já o parecer prévio foi emitido pela não aprovação, e eu não tenho mais tempo. E ainda tem a coisa, o caso do que o gestor faleceu. Quer dizer, eu tenho todos os problemas. O que eu quero eu vou trazer, nós estamos catalogando lá para poder trazer todos aqui e a gente decidir como é que a gente faz. Se arquiva, se aquilo vai para prestação de conta. Eu não quero perder tempo, trazer de um por um para resolver, para a gente não perder tempo. Eu estou só colocando isso agora porque eu estava factado a palavra para todo mundo, mas é um problema para a gente começar a pensar nesse negócio que eu vou realmente trazer na próxima sessão. Essa é a elegância de Vossa Excelência. Além de colocar na pauta, que terá que Vossa Excelência vai colocar, já trouxe para que cada um de nós pensasse como julgar. Mais uma vez, parabenizo pela sapiência de Vossa Excelência. Conselheira Selma, todo mundo pensar, já começamos pensando. E vai surgir novos, além desse caso do conselheiro Otávio, com certeza, o conselheiro Anselmo, o conselheiro Sérgio, todos nós iremos se deparar com esse problema. Porque eu acho que efetivamente a minha proposta é para dar o primeiro passo, como a gente, aliás, o segundo, que o primeiro foi a gente tirar as diligências da Procuradoria e passar para o gabinete. Eu acho que já foi um primeiro passo para a gente diminuir a quantidade de processo. E o segundo passo é esse, é de que todas as prestações de contas, se não foi analisado ou não, cada gabinete, para a gente diminuir, só tem uma saída. A gente tem que o gabinete analisar, se, por exemplo, processo de R$1.000, eu vou proceder assim. Aqueles que tiverem efetivamente um valor representativo que eu achar que mereça realmente, e vou assumir a responsabilidade daquilo. Eu vou assumir, e se tiver, não vou esperar negócio de nada. O meu gabinete tem, os nossos gabinetes tem pessoas, são pessoas capacitadas, formadas na área jurídica, que pode dar um parecer. Se a gente errar em 1 e 2, faz parte do jogo. Eu não vou ficar um caminhão de processo e trazendo de um por um. Essa é a proposta. Eu acho que é um segundo passo que a gente pode fazer para a gente chegar onde a gente está querendo. Que é a gente chegar a nível de Mato Grosso, nível de Pernambuco, com relação a gente está analisando. Se a gente não der um passo efetivo, fazendo, e não se faz omelete sem quebrar ovo, para ser bem claro. A gente tem que assumir risco de algumas coisas, agora tem que ser todo mundo. Entendeu? Vamos fazer assim. Eu acho que é a única forma, não adianta. Quando teve um negócio, caiu lá uns processos, lá eu fui ver. Por curiosidade, pergunto, hoje, o que é que a gente está acontecendo? Contratos e convênios, está entrando uma média de 1.000 e está saindo 200. Como é que a gente vai diminuir isso? Vai explodir. Então tem que ter presidente. Mas aí são as cabeças pensantes, e é essa a proposta, para a gente pensar e chegar. Vossa Excelência, que está dizendo que traz aí processo de R$1.000 e coisas. Como eu me senti constrangido quando aí sentado na cadeira que Vossa Excelência está, o conselheiro Anselmo já estava aqui respondendo como conselheiro substituto, de auditor substituto. Quantas e quantas vezes eu aí ter que relatar processo de carroça, de burro e de motocicleta de Jacaré dos Homens. E eu me sentia constrangido. Digo, vou constrangido, mas tenho que relatar. Quando isso, hoje a gente poderá, todos nós, encontrarmos uma fórmula de que esses processos a gente venha a minimizá-lo para a gente chegar realmente ao objetivo. Não adianta a gente estar agora como está no passado, 1999,
Desculpe a senhora que era prefeita, que pode até estar viva aí, com muita saúde, mas que a gente não sabe, não tem a certeza que ela está viva. Então a gente tem que ir no ano seguinte já julgar o ano anterior. Que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria, para que a gente tome a decisão a mais acertada possível. Sim. E, mais uma vez, parabenizar pela sua gentileza de já deixar a gente pensando que vai colocar em pauta. Final de semana é uma boa ideia, né? A ideia é boa. Continua facultada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.